A campanha do Vila Nova fora de casa tirou o time do G4? Se não, vejamos. Olhem só a campanha do Vila Nova fora de Goiânia nessa Série B 2025. Olha aí, a produção fez o levantamento, 1h44 agora. O Vila tem apenas a 11ª campanha, com 8 pontos conquistados somente. O Vila tem 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Ou seja, o Vila Nova fez 10 partidas fora de casa. 10 partidas, tem apenas 2 vitórias na competição. Marcou 9 gols, 13 gols sofridos, saldo negativo de 4, 26,67% de aproveitamento. Ou seja, aproveitamento ridículo. O Vila perde para o Coritiba 1-0 em casa, né, fora de casa, na estreia. Empata com o Goiás 2-2, ganha do Atlético 1-0, perde para o Remo 2-0, perde para o Cuiabá 1-0, perde para o Criciúma 1-0, perde para o Amazonas 2-1, ganha da Ferroviária 3-1, empata com o Avaí 0-0 e perde para o Volta Redonda pelo placar de 2-1. Jean Lopes, a campanha fora de casa do Vila Nova tirou as possibilidades de G4 nessa metade da competição? Não tenha dúvida disso, né, Thiago? Até sem saber que você colocaria esse tema, eu citei por cima essa situação no meu comentário inicial. O Vila Nova só venceu 2 jogos, é muito pouco. E claro que as 2 vitórias deram 3 pontos cada um dos jogos para o Vila, mas jogar bem mesmo, que é o que a gente tem que analisar, só foi contra a Ferroviária, que contra o Atlético a gente sabe que foi uma vitória meio assim, ao acaso, né, num lance fortuito no final da partida. O Vila Nova tem que mudar esse comportamento e não é por causa desta temporada, isso já é histórico no Vila Nova, já é crônico no Vila Nova, ele é sempre muito forte no Oba, a torcida empurra, os jogadores criam uma personalidade, criam coragem, eles batem adversários difíceis jogando no Oba, e quando sai, qualquer adversário, por pior que seja, o Vila Nova parece que treme, né? Parece que falta coragem, falta força. Veja bem, o Vila perdeu para o Amazonas, perdeu para o Volta Redonda, times que figuraram ou figuram no Z4 da competição o tempo todo. Então, se não mudar essa postura, vai ser difícil o Vila conseguir subir a Série A. A gente tem que entender por onde passa o problema, se é pelo treinador do momento, no caso o atual é o Luizinho Lopes, e o Vila até melhorou com ele em relação ao Lacerda, porque o Lacerda, quando o Vila saía, era um terror. Se isso passa pela direção, que tem que cobrar mais, exigir mais postura, coragem do time jogando fora, ou se o problema está nos jogadores, em cada um deles, que ao sair da proteção do seu torcedor no Oba, perde a coragem, perde a força. E perdem principalmente a personalidade, Thiago. 1h46, onde você compra caminhonete de qualquer marca ou modelo com R$20 mil a menos do valor da tabela FIP, hein, gente? Só na Primeira Mão Saga, Avenida 85, pertinho do campo do Goiás, ou pelo site primeiramãosaga.com.br. As aulas estão recomeçando e só nas lojas do Grupo Moreira, alunos de todas as idades estudam com materiais de qualidade o ano todo. E você ainda divide os produtos da papelaria em até 10 vezes sem juros no Moreira Card. Aproveite! Hiper Moreira, gente da gente, 100% goiano. Atenção, meu Brasil, no campo a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial Bagel APC, entrega rápida e suporte especializado. Saiba mais pelo site suprema-go.com.br. E é claro, Casa do Marceneiro. Você busca as melhores marcas? Fala sério, melhores produtos, preços, aquele atendimento maravilhoso? Ah, minha gente, perde tempo não. Venha correndo para a Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Amigo marceneiro, tem outra escolha não, viu? Casa do Marceneiro. Precisou aqui tem. Vai deixando o like, gente. Like. Matheus, menos de 30% de aproveitamento. A campanha como mandante do Vila Nova na Série B tirou a possibilidade de uma vaga no G4 nessa metade da competição? Nessa metade sim, né? Com certeza. Agora, o que eu analiso no Vila não são apenas os números, né? Os números é um fator importante, mas a gente tem que analisar o seguinte: dessas equipes que o Vila Nova jogou fora de casa, 5 delas estavam em crise. 5 delas estavam em crise e 4 o Vila Nova perdeu. A crise que eu falo é Z4 ou próximo do Z4. Volta a cartela, que esse ponto que o Matheus levanta aqui, que ele suscita, é importantíssimo. E é fato mesmo, não tinha me atentado para isso não. Olha aí, ó, Curitiba não. O Goiás ainda... Não, Goiás não. Mas eu falo assim, o Goiás começou a Série B com muita desconfiança, né? O Atlético estava em crise, estava na faixa do rebaixamento. Mas eu vi ele ganhar. O Cuiabá estava em... Cuiabá e Criciúma. Aqui, ó, Cuiabá, Criciúma, Amazonas, Avaí e Volta Redonda. Perfeito. As equipes todas estavam em crise. Eu me recordo muito bem disso. Perfeito. Então, assim, tem equipes
interessantes aí que o Vila Nova não venceu, mas a maioria aí, o Vila tinha totais condições de vencer. E aí, pra mim, gira muito em cima do discurso, sabe, Thiago? É igual o Luizinho falou, empate tava bom, né? Empate tava bom contra o Volta Redonda. Aí a análise que o treinador faz é a seguinte: o Volta Redonda dentro de casa é um time muito forte. Cara, o Volta Redonda no campeonato é um time muito ruim. Então você tem que fazer o resultado. Você tem que colocar confiança nos seus jogadores. O empate, ele tá mais próximo da derrota do que da vitória. Porque a derrota são 0 pontos e a vitória são 3 pontos. E o empate é 1 ponto. Então você tá mais perto da derrota do que da vitória. Então o Vila, ele adota um discurso derrotado, cara. Derrotado. E é como eu sempre falo, o elenco do Vila Nova tem condição para jogar mais. Tem condição para vencer os seus jogos. Mas não, é um medo, é um buscar uma segurança de um empate. Isso aí é típico de treinador pequeno. Treinador que morre de medo de ser mandado embora. O empate pra ele é lindo, porque aí é sempre o mesmo discurso. Aí falar, tivemos tanto posse de bola, o adversário é muito qualificado jogando em casa. Então, cai sempre na mesmice. E eu prefiro que o Vila Nova perca de 4 um jogo fora de casa, mas no outro ele ganhe de 1-0 fora de casa. É muito mais interessante do que essa quantidade de derrotas, essa quantidade de empates. Então, assim, lamento demais por isso, porque isso aí lá na frente sempre conta, né? E tem contado de uma maneira negativa para o Vila, de um time que poderia brigar pelo acesso, mais uma vez poderá ficar no meio da tabela. Na estrada o que importa é segurança, economia e confiança. Pneus Express oferece para você há mais de 20 anos tudo que você precisa, com um bom preço e, é claro, o melhor atendimento da capital. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Liga agora e conheça. 3272-1881. Mega promoção da Bater Shop, bateria Cedelco 60 amperes, com 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop ligou, pediu, a bateria chegou. 3295-2525. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno. 3241-2266. Na troca de óleo da AGP Car Centro Automotivo, o ouvinte Bandirinho sempre sai ganhando. Diga que é ouvinte da rádio mais barrista do seu rádio e ganha 1 litro de óleo totalmente de graça. GP Car Centro Automotivo na Avenida TB3, Jardim América. 62-3515-7004. E Clube de Tiro Léder Pinheiro, a casa dos apaixonados pelo tiro esportivo. Com uma tecnologia de ponta, um baita de um espaço, segurança, conforto e, acima de tudo, né, você vai fazer amigos, gente. Clube de Tiro Léder Pinheiro, 6298413-1643. Eu preciso bater pelo menos 200 likes nesse bloco, viu, gente? A gente não bateu nem 170. Faça a sua parte agora e deixe o seu like. Antes do Maestro Tim, daqui a pouco eu vou pra cima aqui do Jean Lopes e do Matheus Carvalho também, que eles morderam a minha isca. Um abraço pro canal Esmeraldino, tá ligado com a gente. Anderson Mendes Rodrigues também tá participando. Receba essa, campeão, que apanha do Atlético, falando aqui do Goiás. Ô, meu amigo, o Goiás perdeu pro Atlético, mas tem 36 pontos. O Remo tem quantos pontos na competição? Ô, povo do Remo, segue o líder. Tem que respeitar demais o Goiás. Se vocês vierem pra cá, pra Goiânia, com essa soberba, com esse nariz em pé, vocês vão tomar chapuletada. E eu não entendo essa soberba do Remo. O que que o Remo já ganhou na história dele? O que que o Remo já ganhou? Quantas edições de Série A o Remo já participou? Quantas vezes o Remo chegou em final de Copa do Brasil? Quantas vezes o Remo chegou em final de Copa Sul-Americana? Quantos títulos da Série B o Remo tem? Então, gente, ó, baixa a bolinha. Baixa a bolinha. Nem o povo do Paysandu, que já foi campeão da Copa, né, dos Campeões, que é um campeonato importantíssimo, que ganhou do Boca Juniors, tá com essa soberba toda. Então, ó, menos, viu, gente? Bem menos. Muito menos. Respeita a camisa do Goiás, que é uma camisa gigantesca, conhecida no Brasil inteiro. Mas o bloco é do Vila Nova. Maestro, eu quero entender. O problema tá posto. Pra mim o problema tá posto. O problema do Vila Nova, que o Vila tem que melhorar nessa reta final da competição, nessa outra metade da Série B, é a campanha fora de casa. Porque o Vila em casa, de novo, foi bem. O Vila tem um time competitivo, a diretoria conseguiu montar um elenco interessante. O Vila tem aí números interessantes. Não é uma campanha ridícula, é uma campanha boa. Mas o problema do Vila foi as campanhas, né, os jogos fora de casa, fora de Goiânia. Como melhorar essa parte? Como ser um time mais competitivo quando deixar aqui o estado, quando passar a ponte do Rio Paranaíba, ou até mesmo a ponte ali do Meia Ponte, né, Tim? Que a gente já tá tendo dificuldade também nessa passagem. O que que o Vila tem que fazer para ser um time completo, um time estabilizado,
nessa segunda parte da Série B. E até para responder a sua pergunta, Thiago, há pouco você me perguntou do ano passado, né, como que virou os times na 19ª competição, na 19ª rodada. O Vila era o quarto colocado, aqui o ano passado com 30 pontos, e o América Mineiro quinto com 30 pontos, nenhum dos dois subiram. E os dois, que eram sexto e sétimo, no caso Ceará e Sport, com 29 pontos, conseguiram o acesso. Então, essa aí é a matemática do ano passado, né, quem virou com 29 pontos, Sport e Ceará, conseguiram o acesso. Vila e América Mineiro, que viraram com 30, não subiram, assim como o Novo Horizontino, que naquela rodada era o segundo com 33, também não subiu. Santos e Mirassol já estavam no G4 e esses conseguiram subir. Eu vejo que o Vila, ele precisa de ter um equilíbrio maior. Porque se a gente pegar as duas últimas rodadas, o jogo de ontem e o jogo contra o CRB em casa, você vê a diferença muito grande em cima de pegada, de entrega. O Vila contra o CRB foi um time reativo, pela primeira vez, jogou dentro do Oba de forma reativa. Não achei isso errado, até porque ele conseguiu fazer com grandeza essa forma de jogar. O Vila só teve 29% de posse de bola contra o CRB, só que foi um time que sem a bola pegou muito, marcou, pegou e com a bola conseguiu criar, conseguiu utilizar os contra-ataques, conseguiu pôr velocidade, conseguiu fazer os seus gols quando teve as oportunidades. Então o Vila foi um time reativo, mesmo jogando dentro de casa, mas principalmente a pegada, a força. Aí sai de Goiânia, parece que some isso. O Vila perde isso, ele perde essa pegada, ele perde essa essência de ser um time brigador, guerreiro. Você pega o jogo de ontem, primeiro tempo, ficou barato 1-0 pro Volta Redonda no primeiro tempo. O Raul salvou duas vezes. O Pierre saiu cara a cara e tentou jogar por cima, o Raul abafou. Depois teve outra finalização no chão, que na sequência até foi o gol do Ítalo, que foi anulado e bem anulado. Um time que não marcou, um time com a marcação distante, tendo liberdade para a equipe do Volta Redonda finalizar. Tanto que foi assim que o Volta Redonda chegou no primeiro gol ali, na finalização que rebateu, sobrou pro Ítalo ali para fazer o primeiro gol. Então um time que não teve marcação forte. Olha o segundo gol do Volta Redonda ontem. Era um lateral defensivo do Volta Redonda. O lateral bateu pro Ítalo, ele no meio de 3 vilanovenses, virou, fintou, saiu arrancando, ninguém parou a jogada, ninguém fez a falta, ele arrancou quase meio campo e deu o passe pro MV fazer o segundo gol do Volta Redonda. Então esse desequilíbrio é que tá bagunçando o Vila. E aí eu concordo com o Jean, pra mim esses dois jogos, Amazonas e Volta Redonda, era jogo que tinha que pontuar, tinha que ter pelo menos uma vitória nesses dois jogos aí. Aí o Matheus lembrou bem também a situação de outros times que estavam mal naquele momento, e é bom lembrar quando pegou o Criciúma tava lá saindo da zona de rebaixamento, tava mal pra caramba. O Criciúma agora tem a oportunidade de ressuscitou. Se vencer essa rodada, passa o Vila. Já passa o Vila. O Vila ressuscitou o Criciúma naquele momento. Exatamente. Então, assim, esse desequilíbrio, a desigualdade de como é o Vila dentro do Oba pro Vila fora de casa, é que a gente não consegue entender. Por que não ter a mesma postura? Por que não ser, já que vai ser um time agressivo, vão ser um time agressivo, marcar em cima, pressionar, mas um time bem compactado. Quando sai de Goiânia, o Vila é um time distante. O sistema defensivo, meio campo, ataque, fica um buraco. Ontem tinha buracos no time do Vila Nova. Mas eu discordo de vocês frontalmente aqui em 2 pontos. E pelo jeito os 3 pensam igual. Sim. Cara, a campanha do Vila Nova não é uma campanha apenas para se criticar. Não. O Vila prova que tem qualidade, o Vila prova que tá na briga. Vila fora de tudo casa. Bem. Casa, que é o tema, esse time do Vila Nova provou que tem condição de acesso. A gente tem falado aqui, acho que o Leandro também, o Matheus, desde quando tá aqui também fala a mesma coisa. Eu, particularmente, e acho que meus amigos também pensam, eu vejo o elenco do Vila qualificado. O Vila teve alguns problemas de lesões que atrapalharam um pouco, e isso todo mundo tá voltando já, né? Que tenha consertado essa situação, né? Sanado essa situação, mas o problema do Vila é único, é só fora de casa. Dentro de casa a campanha tá ótima. Se manter essa campanha, mesmo perdeu 2 jogos dentro de casa, faz parte. O que não faz parte é você perder tantos jogos fora de casa quando o adversário é mais fraco que você, como foi diante do Amazonas, como foi ontem diante do Volta Redonda, como foi em outros momentos quando pegou o time que estava na parte de baixo da tabela. E isso é que tá destoando. O Vila ainda tem possibilidade. Eu acabei de trazer aqui, ó, o ano passado Ceará e Sport viraram com 29, 2 pontos a mais que o Vila tem hoje e conseguiram acesso. Tá difícil, é complicado, não é fácil, é um campeonato muito disputado, mas o Vila, pra mim, melhorando a campanha fora de casa, ele tem todas as possibilidades de brigar sim pelo acesso. Debate das Ceras, oferecimento da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. A Camargo, seu distribuidor autorizado Betiza. Like Imóveis, o like das Ceras do esporte é da Like Imóveis. Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. Partiu férias, gente, com a Nisa Seminovos. Acesse agora e conheça nisaseminovos.com.br. E é claro, essa marca maravilhosa, Safra Irrigação.
Precisando de produtos para o seu projeto hidráulico? Venha para a Safra Irrigação. Televendas 623928-4020. No campo ou na cidade, precisou? Vai de Safra. Ué, eu não tô te entendendo, não. O quê? Por que você abriu o bloco, então, falando dos jogos fora de casa? Não, mas aí que tá. Eu acho que a gente tem que fazer aqui uma separação muito clara. Não, mas Vila... foi você que falou. Não, tudo bem. Jogo fora. Só que o que eu tô falando aqui é porque vocês maximizaram o problema. Que Pra horas? mim, não, vocês meio que criticaram a campanha do Vila. Não, Fora só de casa. Não, Dentro de tudo casa, bem. pra mim, Tudo bem, mas o Vila, Não, você mesmo tá com sendo essa injusto. campanha. Você tá sendo injusto. O Vila, mesmo com essa campanha fora de casa, o Vila prova nessa primeira parte da Série B que ele tem capacidade Tá, para buscar o acesso. mas aí você falou que ia pegar eu e o Jean Lopes, só que o meu comentário ele foi 100% falando do jogo fora de casa. Eu também. Pô, eu não tô te entendendo. Mas eu Então- falei então no faz meu aqui. comentário inicial que se o Vila tivesse vencido 2 jogos, ele tava lá no G4. Não, então só me responde um negócio aqui. 2 jogos fora de casa. Para né? deixar bem claro, e eu preciso que vocês sejam sucintos, que a gente tá apertado aqui de costura. Em 30 segundos para cada um aí. O que é que vocês me falam da campanha do Vila Nova nesses 19 jogos iniciais? Começa por você, Matheus. Boa, pronto. Então, resolvido. Beleza. Então, Matheus, eu tiro da baila. Você, Jean Lopes. Como que você classifica? Dentro de casa, excelente. Fora de casa, muito Não, ruim. essa não é a pergunta, é uma análise geral. Então, é uma campanha média. Campanha média. Porque é boa em casa, ruim. Fora, na média, fica no meio do caminho, né? Pois é, mas eu não vejo assim. Cara, pra mim a campanha do Vila foi boa. A campanha só é boa se subir, Até pela Thiago. expectativa. A campanha Não, só é aí, boa se subir. aí é excepcional. se você for não. analisar o que você esperava do Vila, Eu não esperava o Vila Nova batendo G4, não, gente. Não, mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: com essa campanha que o Vila Nova fez no primeiro turno, se fizer no segundo, vai subir? sobe. Não, mas aí que tá. Vai subir, Thiago? Não. Então pronto, Não tem que melhorar. vai. Então, Não por vai. isso que eu tô te perguntando, a gente tem que analisar o seguinte: o que esperávamos do Vila Nova? O acesso, o Vila é favorito para o acesso? Na minha visão, não era. O Vila era um dos times que corria Não por era. fora. O que eu e imagino continua sendo do assim Vila, a o situação. Vila brigando ali na parte de cima da tabela e na reta final, encaixar um time ali, ou ter uma força financeira a mais para trazer um jogador diferenciado, coisa que é difícil, que a gente sabe que é difícil de acontecer, para o Vila buscar o acesso. Quando você me perguntou lá no início do Campeonato Brasileiro, os 4 favoritos, o Vila não estava. Na minha visão, o Vila não está entre os 4 favoritos para buscar o acesso. Agora, a campanha, ela é mediana, é dentro do que a gente esperava. Só que a gente vê a situação dos jogos fora de casa que está atrapalhando o Vila. Tá pegando, né? É o que tá pegando. Mas, por esse exemplo, detalhe Tim, do jogo fora de compara casa. o dinheiro do Atlético Paranaense com o dinheiro do Vila e compara o que fez o Atlético Paranaense nessa A gente primeira tem que ver parte o e o Vila. resultado final, mas Thiago. a Não, pois é, tudo bem, Matheus, mas o resultado final é só lá no mês de A novembro. Chapecoense começou a competição quebrada. Não, a Chapecoense tem mais dinheiro que o Vila. Não, eu não sei Muito se eu mais não dinheiro sei, que o Vila. mas no começo ela pensou até em desistir. Você lembra disso? Que ela pensou em desistir de participar da Série B porque não tinha dinheiro nenhum. E tá lá no G4. O Thiago tá doido. Fala que a lá no Chapecoense tem G4. muito dinheiro. A Chapecoense, a folha dela é maior que a do Vila Não, Nova. Thiago. Eu até jantei com o Rangel esse final de semana aqui, ó, que fez a cobertura contra o Atlético. Tá quebrado. A folha da Chape é na casa de 2.300. Não é. A do Vila é 1.500.000. Mas independente disso, o Vila já mostrou que tem capacidade na diretoria, tanto em 23 e 24, e brigar na parte de cima. Esse ano não tá sendo diferente. Teve ali O Vila no tá G4, vivo, gente. chegou a liderar uma rodada. Teve aqui, pra mim o que atrapalhou nesse primeiro turno foi aqueles 5 jogos, que aquilo ninguém, pelo menos eu não esperava, você perder 5 jogos seguidos, por mais fortes que sejam os seus adversários, aquela oscilação ali que foi pesada, ela foi muito grande. Se pega daqueles 5 jogos aí, vamos pegar dos 5, ganha um, tava com 30 pontos. Naqueles 5 Tava foram no- 2 jogos em casa que ele perdeu e um empate, não foi? Não, ele perdeu 2 em casa, foi o América e o Novo Horizontino. Empatou um em casa. Não, aí depois o empate já sai dos 5 derrotas, né? São derrotas, São tava cinco só de derrotas, é verdade. Foi o Cuiabá, o Novo Horizontino. Eu tenho que olhar agora Só aqui. que desses anos que o Vila o Nova. América. Desses anos que o Vila Nova tava na gestão do Hugo, eu acho que foi o primeiro turno pior, não foi, não? Ficou com Não. uma pontuação mais baixa. 2000, Então, não, gente. 22 eu acho que virou 2022 ruim, o Vila quase caiu. É porque 23, 24. Não, de 23 para 24. O ano passado virou com 30. E em 23 virou acima dos 30, se não me engano, Virou. foi Tem que 34. buscar os dados aqui. Eu olho aqui. O ano passado foi 30, Foi bem agora demais. 22 virou mal. Tanto que contrata o Alan Al. Não, virou mal não, virou péssimo. O Vila E aí tava o na Alan zona do Al, rebaixamento. que deu uma cresceu o time, se eu não me engano, em 22. Eu vou olhar também, mas se eu não me engano, Então, virou assim, com com 14 pontos. De 23 e 24, o Vila Nova vai ter que melhorar muito, né? Quase dobrado para subir. Porque 23 e 24 ele não subiu. 25, que tem uma pontuação menor, ele vai ter que fazer um trabalho quase impecável. É.
Tiago, só um detalhe rápido. Você dá um detalhe em nome das maiores marcas brasileiras. Debate das Eras, oferecimento Hospital do Coração de Goiás. Cuidando de você por completo de coração. Come Quieto Sanduicheria, o melhor sanduíche da cidade. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Precisou, aqui tem. Tecar Gonda, pense bem, vá de Tecar Gonda. E Alternativa Autopeças. Peças em Goiás tem que ter o selo de qualidade da Alternativa Autopeças. Ligue agora, começa a semana economizando. 3280-8383, Garavelo, setor dos Afonsos e setor rodoviário. Peças, Alternativa Autopeças, 3280-8383. Pra gente matar o bloco aqui. Só já falar pra ele aqui, o Vila virou em 22 em último, com 14 pontos. 14 pontos, né? Virou com 14 e 23, era o lanterna. Pra matar a dúvida aqui levantada pelo Matheus. Pegue pra gente também. Vila Nova fez apenas 18 gols em 19 partidas. Menos de um gol por jogo. Nenhum time sobe com tanto poucos gols. Sobe sim. Menos de um gol por partida. O Corinthians foi tricampeão brasileiro, bicampeão com o Tite, fazendo essa média. Não. Menos de um gol por jogo? O São Caetano chegou à final da Libertadores da América com o Muricy Ramalho com uma média também abaixo de um gol por partida. Aí passava nos pênaltis e tal, mas jogo de pontos corridos com menos de um gol por partida. O ataque do Corinthians era ridículo, não fazia gol e foi campeão brasileiro. Você precisa de uma defesa bem estabelecida. Precisa fazer Agora, gol. time que marca pouco gol. Falar nisso, o Poveda fez um gol ontem, né? Tinha tanto tempo que não fazia. Povedovski, né? Grande atacante do Vila. 23, o Vila virou em terceiro dentro do G4 com 35 pontos. Então o Vitória virou em primeiro com 37, Novo Horizontino em segundo com 36. Tanto Vila como Novo Horizontino, segundo e terceiro colocado naquela virada, não subiram. Não é o primeiro turno pior da gestão do Hugo, porque em 2022 o Vila termina com 14 pontos. Mas dessa perna onde o Vila Nova está disputando acesso, é a pior pontuação do Vila. Ele faz 27 agora, faz 30 ano passado e 35 em 2023, né? 23. Pois